entrou, não entra mais. Não, mentira, entra assim. Andresa, tá tomando conta aí do povo que vai entrar? Tu sabe que me atrapalha, né? Então, beleza. Eu deixei aí você como coordenadora para você poder botar o povo para entrar. Pessoal... Pode deixar, tá tranquila. Fechar. Tá gravando, né? Eu vou dar na tua cara. Obrigada, de nada. Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos serve para os dois, tá? Para feminino e masculino, para quem não sabe. Eu fiz essa aula hoje de última hora, eu achei de uma necessidade, assim, nossa, tocou muito o meu coração com o que aconteceu com a Preta Gil, e eu acho que ela tem muito a ensinar. Lembra que eu falo propósito, missão, todo mundo tem. Mas a gente sempre fica com aquela coisinha achando que o propósito e missão é só coisa boa. Não. Propósito e missão, às vezes, são desafios. É uma mãe que perde um filho, é uma doença que nos deixa impossibilitado de ir e vir, perder um ente querido, enfim. Nem todo propósito ele vem de uma forma muito positiva aos olhos de nós, seres humanos, né, ainda em processo de evolução. E acredito que por tudo que ela passou, apesar de ter tido vários momentos bons, eu não duvido disso, mas ela passou por questões desafiadoras na vida dela, né, que geraram bastante dor. E eu achei muito necessário a gente conversar sobre esse assunto hoje. E eu vou falar exatamente isso, mentalidade e o corpo, né? Eu vejo muitas pessoas cuidando muito do corpo. Parabéns, muito legal. Alimentação regrada, se exercita todo dia, tá ali, ó, bombando. Espiritualmente, capenga. Mentalmente, quebrada. Conheço pessoas que estão ali na espiritualidade, na sua religiosidade, indo para o lugar onde frequenta, ali rezando, orando, e o corpo está como? Separado da essência. Não existe corpo. Não cuida do corpo. Mental, então, nem se fala. E tem gente que faz terapia, faz até desenvolvimento pessoal, mas não tem aquela coisa do tipo, quando que eu vou decidir? Né? E o restante fica capenga. Então, quem já me acompanha aqui na comunidade sabe que nós somos uma tríade, né? Nós somos energia e nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito. Espírito não é religiosidade, é espiritual, é a conexão com o divino, tá? É saber que nós somos co-criadores, saber que a gente manifesta tudo o que a gente quer, desde que esteja associado com a sua essência, missão e propósito. Eu quero morar em Dubai. Pô, Marcelo, eu vou realizar isso? Se estiver alinhado com a sua essência, propósito e missão, a sua conexão divina, sim. Se não tiver, não. Por isso que fazer afirmação, mandinga, ir para o Pai de Santo, tomar banho de pipoca, ir para a igreja, coisas não acontecem. Porque muitas vezes, pela falta do autoconhecimento, por a gente não se conhecer, por a gente não saber as nossas habilidades, vulnerabilidades emocionais, a gente não sabe para onde ir. E aí eu pego o quê? A ideia do vizinho, a ideia da influencer que eu assisto na rede social, eu pego a ideia da minha prima, eu pego a ideia de qualquer pessoa, menos a minha, porque eu não me conheço, porque eu não sei a minha essência, meu propósito, a minha missão. E eu vou pegando ideia de outras pessoas do externo.
e as coisas realmente não vão acontecer do jeito que a gente quer. Por isso que só fazer afirmação. Pode escrever, pega um caderno e começa a escrever agora. Andresa, attention. Começa a escrever agora. 500 mil vezes. Vou ganhar na loteria. E aguarda, sentada, dormindo, deitada com o travesseiro entre as pernas. Então, nessa mistura toda que a gente está falando aqui, eu achei de suma importância a gente trazer, né, esse processo de vida, obviamente, aquilo que a gente sabe, né? Ninguém aqui conviveu com ela, ninguém sabe a vida dela, ninguém sabe o íntimo dela, mas ela trouxe mensagem, sim. As coisas que aconteceram trouxeram mensagem para nós, né? E que aprendamos com ela alguma coisa, que tenhamos expansão de consciência, entendimento do que é estar ser humano, porque nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. A gente está nesse plano físico com o propósito de evolução. E nós somos ainda pequititito. Então, eu quis trazer essa questão do corpo. O corpo falando com a gente, o corpo gritando com a gente, aquilo que a gente não cuida aqui, aquilo que a gente não se conecta com o divino. Muitas vezes a gente olha para o divino e tem uma percepção de que o divino está fora da gente, algo longe, inatingível. E isso é muito errado. Nós somos do Criador. Ele está em nós. Sempre. Ele sabe as minhas vulnerabilidades, ele sabe as minhas habilidades, ele sabe o de bom que eu tenho para oferecer, ele sabe o meu desenvolvimento diário, ele sabe das minhas falhas, das minhas dores, ele sabe tudo, ele está aqui dentro de mim. Converso com ele tomando banho, converso com ele fazendo minhas necessidades, converso. Brigo com ele de vez em quando também. Dou ali uma chamada nele e falou: oi, tudo bom? Como é que você está? Tranquilo? Quer um chazinho? Eu queria entender esse negócio desse teu relógio aí, desse teu tempo aí, que eu não estou conseguindo entender com o meu tempo, não. Não está batendo esse tempo, não. Então, intimidade. Conexão é intimidade. E qual é a intimidade que você tem com ele? A partir daí, eu começo a fazer o desenvolvimento da minha mentalidade, da minha mente, autoconhecimento, nosso corpo fisiológico, bioquímico, físico e emocional. E partindo daí, nós vamos para o nosso corpo. O nosso corpo... Andresa! Eu? Botou aí para participar? Alguém pediu para participar. Já gerei. E o nosso corpo fala muito com a gente. Nosso comportamento, nossas dores físicas, nossas doenças, falam. Mas o que a gente faz? Toma um remedinho que passa, né? A gente deixa as nossas emoções acumular. Igual a louça do café da manhã, do almoço, da janta, que a gente nunca lava. É mais ou menos assim. Então, o propósito dessa aula é falar sobre isso, tá? Expansão de consciência versus corpo feminino. Tá bom? Vamos começar. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo vendo? Tá tudo ok aqui, por aqui? Tudo ok? Tá só um okzinho aí para mim. Dormir. Vamos lá.
Primeiro, eu só quero relembrar... Obrigada, Andresa. Primeiro, eu quero relembrar que nós temos uma mente, um cérebro, tá? Que ele é dividido em duas partes. Um que é 90%, que é o nosso inconsciente, e o outro que é de 5 a 10%, que é o nosso consciente. O que é o nosso consciente? É o foco, é a atenção, a capacidade de escolha, a racionalização. E o inconsciente, que é 90%, ele é o quê? A nossa intuição, os nossos impulsos, todos os registros emocionais, todos os registros dos nossos sentidos, coisas que a gente experimentou, viu, ouviu, sentiu, nossos pensamentos, tudo que a gente tem de conhecimento, os alimentos que a gente, né, é uma analogia, né? A gente está se alimentando de que tipo de informação, de conhecimento, né, que a gente chama de neuroplasticidade. São as tomadas de decisões inconscientes, é aquelas reações que a gente depois, quando para pensar, fala, caraca, por que eu fiz isso? Isso está lá no nosso inconsciente. Registros de experiências desde a nossa gestação, com conectividade ancestral. A nossa árvore da nossa família, a mãe da nossa mãe, da nossa mãe, da nossa avó, todas elas têm conexões. Marcela, da onde tu tá tirando essa parada que tu tá meio doida? Neurociência epigenética. Existe tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa é registrado nas nossas células. Das células nós vamos para os órgãos, dos órgãos nós vamos para o sistema, do sistema a gente passa para o corpo todo. Então, se vai para a nossa célula, quando eu faço neném, eu estou levando coisas minhas para aquela célula que juntou com o espermatozoide e virou um zigoto. Então, por que a gente fala a respeito de repetições de situações familiares? Nossa, mas com a minha avó foi assim, com a minha bisavó foi assim, independente da evolução, né, nossa, humana, tecnológica, social. A gente traz padrões, às vezes, que a nossa bisavó passou. Por quê? Porque tudo que acontece aqui na nossa mente, consciente e inconsciente, vai para o registro fisiológico das nossas células, que formam o nosso corpo. Tá? Então, sabendo disso, quem é que ganha nessa bagaça aí? O nosso inconsciente. E a gente tem acesso ao nosso inconsciente? Não. Só com autodesenvolvimento, terapia, mentalidade, estudando, se conhecendo, se vigiando, olhando as ações, reações. É assim que a gente consegue entender quais são os registros do nosso inconsciente. Desde já, quero deixar uma coisa bem clara. O nosso inconsciente, ele tem uma partezinha no cérebro que é o cérebro primitivo. O que é esse cérebro primitivo? É um cérebro onde eu preciso lutar. Oi, o que houve? O que houve? O que aconteceu, gente? Para mim deu um negocinho aqui estranho, achei até que eu tivesse saído do ao vivo. O que eu estava falando? Eu vou falando, eu vou me empolgando, vou suando, vou ficando vermelha, é desse jeito. Quem já me conhece, já me conhece. Eu estava falando do quê, gente? Me lembra aqui? Tá tudo normal. Andresa, do que eu estava falando? Gente, me lembra? Então o nosso subconsciente, ele precisa sobreviver.
a premissa desse pedacinho do cérebro que se encontra o nosso primitivo, o nosso inconsciente primitivo precisa sobreviver, lutar ou fugir, e ele não pode gastar energia, porque ele precisa ficar atento para que sobrevivamos. Entendeu? Partindo desse princípio, se eu gerei um trauma, porque eu vi alguma coisa, experienciei alguma coisa, o meu cérebro tem uma caixinha do alerta, uma caixinha que fica piscando em vermelho. Por isso que nós temos os registros de coisas negativas, ruins, são muito mais potentes do que os momentos bons, do que as situações boas, as boas conexões. Por quê? Por esse motivo de sobrevivência, autossobrevivência, o nosso inconsciente tem lá uma caixinha do alerta. Então, tudo que aconteceu com a gente desde a nossa fase intrauterina, que nos gerou dor, trauma, fica lá naquela caixinha piscando. Qualquer coisa que ele identifique que seja parecido com a dor que você sentiu, com o trauma que você passou, ele vai o quê? Exacerbar. Por isso precisamos de autoconhecimento, tá? Gente, essa aula de hoje é uma terapia, eu acho que de 5 anos. O corpo como condutor sagrado da alma. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês entendam isso. O que faz vocês trabalharem? Qual é o maior condutor que faz você ir para o trabalho, fazer dinheiro, pagar suas contas, namorar, se relacionar, ter amizade, comer, se vestir, ir no banheiro? O que é? É o nosso corpo. Sem o nosso corpo, não somos nada. A gente só tem aqui, ó. Cara, o que a gente faz com o nosso corpo? O que a gente tem feito com o nosso corpo? Como que eu cuido do meu corpo? Eu me alimento de quê? Não só mentalmente. Eu me alimento de quê? Obesidade batendo na porta. Organização Mundial da Saúde falando obesidade, ansiedade, tudo correlacionado. Por que a gente não olha para o nosso corpo no espelho e fala, cara, ai de mim sem isso aqui? É a única coisa que me faz fazer tudo que eu faço, beber essa água, dar essa aula, mexer no celular, trabalhar, pagar conta, beijar na boca, namorar, fazer amigos, me comunicar. E o que eu faço com ele? Eu nem ligo para ele. Eu faço tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, desde já, se eu sou uma conexão direta com o divino, ele nos deu isso aqui para que sobrevivamos. Para a gente estar aqui hoje. Então, hoje nós vamos mergulhar no lugar mais sagrado que existe, o nosso próprio corpo. O corpo da mulher carrega em si a capacidade de gerar vida, de nutrir, de sentir profundamente, percebe? Nós geramos, nós procriamos, a gente nutre, nós sentimos muito emocionalmente, somos extremamente intensas. Mas também é nele que guardamos dores, traumas, memórias e doenças que silenciam nossa essência. Por conta da gente ser esse lado efêmero, potente, latente, a gente tem esse outro lado, que é tão proporcional quanto. Quando falamos de emagrecimento, de doenças como miomas, endometriose ou até cânceres feminino,
Precisamos entender que o que aparece no corpo é muitas vezes reflexo daquilo que não foi olhado na nossa mente e daquilo que foi sufocado na alma. Toda doença é uma conversa do corpo com a alma. Toda compulsão é uma fuga daquilo que a mente ainda não conseguiu elaborar. O corpo não mente, ele apenas manifesta o que foi ignorado por tempo demais. Então, ponto 1, se eu sei que meu corpo é divino, sagrado, está conectado com a minha alma, e ele está adquirindo peso, está criando doenças, dores, fadiga, cansaço, tem alguma coisa errada, ele está querendo te falar alguma coisa. Nós vamos aprender aqui a nos comunicarmos com o nosso corpo. Vocês vão ter esses exercícios também. O corpo é o espelho da mente e da alma. Vou falar 3 verdades para expandir a consciência de vocês sobre o corpo, alma, espírito. O corpo é um espelho da mente e da alma. Onde há excesso de peso, pode haver peso emocional. Onde há dor, pode haver desconexão. Quer falar, Andresa? Está gravando, está aparecendo por quê? Obrigada, Jonathan. Onde há cansaço crônico, pode haver um ciclo de autoabandono. O feminino ferido gera doenças silenciosas, a repressão da sexualidade, a falta de autocuidado, a ausência de escuta emocional e a pressão de ser forte o tempo todo afetam diretamente o útero, os ovários, os seios, são os órgãos simbólicos do feminino. E nós viemos de gerações onde a mulher teve que ser tudo isso. A mulher tomava conta da casa, do filho, do marido. Depois me veio aquela mulher, que eu esqueci o nome dela, foi me botar o sutiã para queimar. Quem falou que eu queria trabalhar? Queria ficar em casa cuidando de casa e do marido. Sem apanhar, sem nada das coisas que se fazia naquela época, né? Aí a gente teve que trabalhar, estudar. Se você for olhar, séculos a fio, a mulher, ela é praticamente a fortaleza de tudo, de quase todas as áreas da nossa vida. E uma cobrança social, cultural muito grande. Então, percebam os índices de câncer de útero, ovários e seios. A mente desgovernada sabota a cura. Quando a mente vibra em culpa, medo ou desvalorização, o corpo responde com resistência, estagnação, autossabotagem. Então, tá aí, eu quero emagrecer e não consigo. Emagrecimento é... Gente... E eu já perdi 45 quilos. Eu fui uma mulher em que eu não olhava nem para o meu corpo. Eu não tinha essa consciência. Mas agora vocês têm, a partir de hoje, não é o ontem, a partir de hoje, com tudo que vocês vão aprender aqui. Nós não fomos ensinados a nos reprogramar, desconstruir. A gente não foi ensinado, a gente não veio dessa geração. Mas a partir de agora, da geração de agora, e a partir de hoje, quem está aqui pode mudar a história de vocês, o final de vocês, a cocriação de vocês. Corpo, eu sinto prazer. Aí é assim, né? Um diagnóstico bem ali, fajutinho, só para a gente fazer uma pequena reflexão. Eu sinto prazer em habitar no meu corpo ou eu me sinto desconectada? Eu escuto as necessidades do meu corpo ou eu ignoro os sinais de cansaço, dor, fome, prazer? Tenho prazer também. Sexo casual, sexo em demasia, pornografia, masturbação. Como me sinto ao me olhar no espelho? Eu julgo, comparo ou eu me acolho? O que o meu corpo está tentando me mostrar com esse excesso de peso, por exemplo?
com essa dor, por exemplo, ou com essa doença que eu adquiri, por exemplo. Na mente, quais pensamentos automáticos eu tenho sobre mim mesma? Aqueles pensamentos intrusivos que quando você vê, você já está pensando. Quais pensamentos automáticos eu tenho sobre mim mesma? Não sou capaz, não mereço, estou sempre errada. Tenho dificuldade de dizer não, que é diferente de eu falar não para o outro e falar sim para mim. Existe uma diferença. Como que está o meu sim? Como que está o meu não para o outro? E o sim para mim? Não vou, não quero, não dá. Me sobrecarrego tentando agradar, preciso de validação, preciso ficar agradando todo mundo, rindo, ei, namastê, chácara alinhada o tempo todo, para ser querida, para ser inserida. Carrego culpas do passado que ainda pesam em mim, fiz alguma coisa lá atrás que está aqui dentro de mim até hoje, mal resolvida, mal ressignificada, mal alinhada. Que presta bem atenção, o que aconteceu de 1 segundo para trás, ninguém tira daqui. Está aqui. A gente desconstrói, constrói novos pensamentos, associa, ressignifica, associa sentimento às emoções. Por isso é importante o alinhamento mental, por isso é importante a respiração logo quando acorda. O povo faz o quê? Acorda, já pega celular. Já enche de notícia, já começa a gerar várias sinapses neuronais, ativa as células dos neurônios, que o corpo não sabe nem o que vai fazer da vida. E se eu sentar para descansar, eu tenho uma sensação de que, meu Deus, eu não estou fazendo nada, eu não estou produzindo. Gente, isso acontece com todo mundo. No início lá do Instagram, quando eu montei essa página, eu, com o meu propósito, né? Propósito não espiritual, o meu propósito de querer crescer, cara, a sensação que eu tinha o tempo todo é que eu estava atrasada, eu estava sempre atrás de todo mundo. Pô, eu vi um pouco, por que eu não fiz esse post? Eu vi outro pouco, por que eu não fiz esse post? E vamos lá, vamos trabalhar. Parecia que eu estava sempre atrás. Cara, era uma fadiga. Dormia 3 horas, às vezes, fazendo post. E olha que na época não existia Reels, post carrossel, não existia nada disso, era postzinho e acabou. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma expansão de consciência na qual eu preciso trabalhar também diariamente. Tenho pensamentos frequentes de autossabotagem. Estou vendo que o relacionamento é ruim. Estou vendo que é um relacionamento tóxico. Aí vem aqueles pensamentos dando desculpas para você se manter. Preciso emagrecer. Preciso perder peso. Já estou sentindo dor. Já estou fadigada. Mas vem aqueles pensamentos, é só hoje. Bebo pra caramba. Meu médico já falou, não bebe. Isso não é meu caso, que eu não bebo, graças a Deus. Meu médico já falou para eu beber menos. Está atingindo meu estômago. Ah, mas a vida é uma só. Autossabotagem. A vida é uma só, só se vive uma vez. Quantas vidas uma vez tu já falou para você? Fazendo dieta. Fazendo aquele sexo casual. Comendo biscoito. Existe um mapa psicossomático feminino, a relação entre mente, emoções e as regiões do corpo. Isso traz clareza sobre o que o corpo está gritando quando a alma está em silêncio. Então, vamos aqui, daqui para frente, a gente vai falar
um pouco da Preta Gil, né? Então, a Preta Gil adquiriu um câncer no reto, inicialmente, depois foi pro cólon, né? Entrou em metástase. É uma mulher que teve obesidade, fez várias cirurgias estéticas, até porque a fama exigia isso dela, ela era extremamente criticada, muito mais velha, ela começou a aceitar o corpo dela, mas lá na época ela era muito cobrada pela sociedade, o corpo que ela tinha, criticada. E foi uma luta, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, relacionamentos com muitas traições. Até que ela conseguiu, a sociedade, a tecnologia começou a falar, aceite seu corpo, mas não é aceitar seu corpo pesando 264 quilos, pelo amor de Deus. Não tem como aceitar isso. Não tem como não. É aceitar seu corpo. Sem se comparar com o que é dito. Gente, teve uma época que a anorexia era bonito para os modelos. Depois passou a ser bonito a mulher que tem curvas. Depois passou a ser bonito ser gorda. Cara, essa conexão do seu corpo tem que ser com você. Gente, celulite é inflamação do corpo. Não estou falando para ninguém ser marombado aqui, não. Graciane Barbosa, não. Barbosa, né? Mas tá ali, tá nítido. Então, a Preta Gil passou por várias situações emocionais, mentais, nas quais ela não cuidou. Ela não olhou. E aí ela vai ter o primeiro diagnóstico de câncer no reto. O que é o reto, gente? É a saída de tudo que não presta, que o corpo não vai absorver, que não é nutriente para o corpo. É o somatório da separação de tudo que a gente se alimentou, aquilo que não nos serve. Ou seja, quanta repressão emocional, quanta dor. Gente, isso é real. Epigenética está aí para falar sobre isso, neurociência. Posso falar de vários, Joe Dispenza. Estudem mais um pouquinho, se esse assunto interessar, estudem sobre isso. Existem estudos. O corpo da mulher é mais do que matéria, é memória. Ah, Marcela, mas agora eu emagreci, perdi 45 quilos, estou me cuidando, estou alinhando, estou fazendo terapia, estou fazendo tudo. Aconteceu comigo. Há 2 anos, eu já estou há 7 anos aqui na psicanálise, neurociência, neurolinguística, enfim, mentalidade. Há 2 anos, vai fazer ainda 2 anos, que eu descobri uma doença autoimune. Ela está curada, que a gente chama de remissão. Graças a Deus. Eu preciso trabalhar ela todos os dias, com as minhas visualizações, desde dos meus átomos, meus prótons, meus nêutrons, minhas moléculas. Eu vou trabalhando ali na visualização e me curando. Mas, Marcela, você já não estava meditando? Você já não estava se alinhando? Você já não trabalhava com isso? Sim. Mas o corpo carrega memória. E o que eu fiz há 15 anos atrás? Tem 8 anos que eu emagreci 45 quilos. O que eu fiz antes disso? Tá ali, meu amor. A lei mais poderosa universal, lei de causa e efeito. Não adianta. A sua escolha de hoje vai ter efeito no amanhã e vice-versa. Ah, não, mas agora eu estou falando afirmações, eu estou meditando, eu estou respirando, eu estou bebendo mais água.
Seu corpo tem memória. Seu fisiológico, suas moléculas, suas células, moléculas, átomos, prótons, nêutrons, tem memória. E está ali. Nunca mais sai. E você tem que trabalhar elas todos os dias. Em cura, em mentalização de cura. Então, eu já estava magra. Magra não, eu sou uma falsa magra. Eu sou grande. Já tinha perdido 45 quilos, já me alimentava muito melhor, fazia meu alinhamento, minha respiração profunda, meditação, já trabalhava psicanálise, terapia, autoconhecimento, e adquiri. Tá tudo registrado. Então, meu amor, por isso que eu digo, o que passou, passou. É daqui para frente. Mas daqui para frente, você pode curar o que está memorizado atrás. Eu passei? Peguei na memória. Cada célula sua guarda registro da infância, da ancestralidade feminina e até de antes do seu nascimento. Você não começou no seu nascimento, começou no ventre da sua mãe, antes disso, no ventre da avó que a gerou. Já falei isso aqui. Todas as emoções que não foram expressas por seus ancestrais, tudo que foi silenciado sobre o corpo, o prazer, o merecimento, a fome de ser amada por estar manifestando agora no seu corpo como sintomas, doenças, compulsões ou pesos inexplicáveis. O que é o lipedema? O inchaço nas pernas. Que nossas pernas servem para ir e vir. Se eu estou com alguma coisa ali, está me impedindo, está me parando. Porque eu preciso olhar para onde? Para. Vai mais devagar. Pensa mais um pouco. Está ali falando com você. Tu faz o quê? Pega a bicicleta e vai correr na praia. E não olha para o negócio. Neurociência e epigenética já comprovaram que traumas emocionais e experiências vividas pelos nossos antepassados afetam a expressão genética dos nossos corpos e emoções até 3 ou 4 gerações depois. Ou seja, você sente no corpo que talvez a sua avó não pôde chorar. Tudo ok até aqui? Alguém quer me fazer uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ratificar ou retificar, né? Apesar de que tudo eu pego com... Alguém quer me falar alguma coisa? Gabi tá gostando? Linda. Eu vou falar aqui mais ou menos, bem rapidinho, depois vocês vão ter acesso a esse PDF. Só quem está na comunidade vai ter acesso a essa aula, vai ter acesso ao PDF, vai ter acesso ao alinhamento mental das doenças, visualização, indução para curar doenças do corpo, doença emocional, só quem está na comunidade, tá? Então, quem quiser, por favor, vá lá e compre para entrar na comunidade. R$29, meu amor, é menos do que um lanche no McDonald's. A escolha é sempre sua. Então, vou falar bem rapidinho aqui o que cada parte do nosso corpo fala com a gente, tá? Cabeça e rosto, né? Sintomas comuns: enxaqueca, acne, bruxismo. Emoções e mentes associadas. Excesso de controle mental, autojulgamento constante, principalmente baixa autoestima, autojulgamento baixo, de autocapacidade baixa, autoconfiança baixa, autoestima baixa, falta de permissão para relaxar, a pessoa não consegue relaxar, fica mexendo na sobrancelha, porque não consegue relaxar.
mexe no cabelo, sacode as pernas, se balança toda. Dificuldade de autoexpressão. A pessoa que tem dificuldade de expressar seus sentimentos. Tô pau da vida, tô feliz, tô alegre, tô contente, tô com fome, tô com sono. Extrema dificuldade. Então, tudo que está relacionado com a nossa cabeça, com o nosso rosto, isso aqui é só exemplo, tá? Enxaqueca, acne e bruxismo, isso é só um exemplo. Tem várias outras. Peitos e seios, sintomas comuns, nódulos, dores e câncer de mama. Eu não preciso dizer isso. Emoções associadas, falta de nutrição emocional, dar demais aos outros, esquecer de si. Cara, pega alguém próximo, comecei eu a suar. Pega alguém próximo a vocês que teve ou tem um diagnóstico de câncer de mama. Que vocês possam fazer uma análise dessa pessoa, que convive com essa pessoa. Raiva reprimida de relações afetivas. Gente, relacionamento. Mulherada, você não vai ter sucesso na sua vida porque você escolheu a sua carreira. Você só vai ter sucesso na sua vida se você escolher bem o teu parceiro de vida. Você vai virar uma velha, xoxa, capenga e ainda doente. Porque se relaciona com quem não faz sentido para você. Continua nesse relacionamento. Continua. Fica com quem não te dá valor. Ultrapassa os seus limites para chamar a atenção. Pedir, por favor, para ser amada, olhada, acolhida. Aí, ó. Dor por perdas não elaboradas. Mães, filhos e parceiros. Pessoas que perderam entes queridos. Shirlane, essa é para você. Carência afetiva profunda. Útero e ovário, sintomas, miomas, cisto, endometriose, infertilidade. Emoções, né? A mente associadas. Criatividade bloqueada. Sentimentos de inadequação como mulher. Raiva profunda de figuras masculinas. Percebe que está um pouco associado à homossexualidade, nada contra, tá? A homossexualidade, a pessoa querer mudar de sexo. Mas não vou entrar nesse tema. Trauma sexual ou vergonha do corpo. Desconexão com a sexualidade sagrada. Estômago e intestino, compulsão, gastrite, intestino preso. Emoções engolidas, não ditas. Falta de digerir fatos da vida, mágoas, decisões não tomadas. Medo do futuro, ansiedade. Pernas e quadris, dores, celulite, peso, travamentos. Medo de seguir em frente, carga emocional ancestral carregada. Resistência a mudanças, traumas do passado que travam o movimento. Gente, eu acabei de fazer uma mudança de casa. Eu tenho muita dificuldade de mudança. Eu sou uma pessoa que eu me apego demais ao agora. Então, se eu preciso mudar e eu não tenho um controle de onde que eu vou, como eu vou, o que, que vai acontecer, como é que vai ser o quarto, como é que vai ser a sala, aquilo me deixa numa ansiedade, numa angústia que nem eu consigo dirimir. Cara, vocês precisam ver na semana que eu me mudei para essa casa. Eu sentia tanta dor no meu quadril. O meu marido participa das minhas aulas, ele pode te dizer isso aqui. Dificuldade de mudança, movimento.
É a minha vulnerabilidade, está tudo bem, mas eu preciso saber disso. Eu preciso ter consciência disso. Eu preciso me autoconhecer, me autodesenvolver para saber essa dor da perna é emocional. Porque eu tenho dificuldade de me mudar, de mudar algo na minha vida. Traumas do passado que travam o movimento. Eu tenho traumas sérios no passado, na minha infância, que travam esse movimento de ir além. Gente, eu ir além, eu ir a mais, eu passar... agora eu vou dar aula no YouTube, agora eu vou para o TikTok, agora eu vou... Estou dando um exemplo aqui. Isso, para mim, é um movimento extremamente estressante, ansioso, que eu tenho que trabalhar muito a minha mente, porque eu sou travada. Não parece, né? É muita leitura, é muito estudo, é muito autoconhecimento, é saber muito as minhas vulnerabilidades, meus medos, meus traumas, minhas questões. Eu preciso saber disso tudo, senão eu não vou adiante. Estômago, gastrite, refluxo, queimação, enjoo, sensação de bolo, né? Aquela sensação de bolo. Emoções não digeridas, mágoas, ressentimentos, palavras engolidas. Gente, isso é clássico. Incapacidade de lidar com decisões difíceis ou injustiças. Aquele famoso, ele tem que me pedir perdão. Enquanto ele não me pedir desculpa, perdão, não adianta. Dificuldade de lidar com a injustiça. Relação com controle, medo imprevisível. Intestino, constipação, síndrome do intestino irritável, diarreia, distensão, dificuldade de liberar o que não serve mais, memórias que não servem mais, relacionamentos, ideias que não estão te levando para lugar nenhum. Fico ou não fico com embuste? Fico ou não fico nesse relacionamento? Essa amizade me faz bem? Eu tenho ou não tenho que ficar saindo com a mesma galerinha que bebe pra caramba, que fica bêbada, passa vergonha, sendo pelo bebo? Isso, gente. Cara, é só vocês olharem. Olha com carinho para a vida de vocês, com sinceridade. Racionaliza, olha para a vida de vocês de uma forma holística, de cima. Como um filme. Vocês estão me ouvindo bem? Estou sentindo uma travinha aqui. Tá tudo ok por aí? Andresa, tá tudo ok por aí? Constipação, apego ao passado, repressão de sentimentos. Obrigada, amores. Diarreia, medo, insegurança, pressa, rejeição do presente. Fígado, gordura no fígado, inflamação, hepatites, raiva reprimida, ressentimentos antigos, irritabilidade constante, dificuldade de perdoar e aceitar o processo da vida. Fígado, alquimia emocional, transforma veneno em sabedoria. Gente, o fígado, o que é o fígado? O fígado, o órgão, ele se regenera. Vocês têm noção disso? Vesícula, cálculos, inflamações, dores após comer gordura, raiva não expressada, principalmente mulheres que se anulam, não se colocam, decisões sufocadas, frustrações com a própria coragem ou voz, amargura que não foi liberada, pâncreas, diabetes, hipoglicemia, dores abdominais difusas, falta de doçura da vida, gente, diabetes. Ah, Marcela, mas olha só, presta bem atenção. Meu filho tem diabetes, ele adquiriu diabetes com 7 anos. De onde que vem isso? Tudo bom? Oi, tudo bem? Boa tarde. De onde que vem? O que eu falei? As nossas células são registro de os nossos ancestrais. Falta de doçura na vida, rancor acumulado, excesso de cobrança interna, dificuldade de se nutrir emocionalmente, baço, fadiga, baixa imunidade, inchaços,
Ó, imunidade, excesso de preocupação, autocobrança, ansiedade crônica. O que é a doença autoimune? Eu rejeito a mim mesma. Doença autoimune nada mais é do que um ataque dos meus anticorpos no meu próprio corpo. Muita falta de aceitação, que eu já tive durante muitos anos. Tensão mental que impede a alegria, falta de confiança na vida. Os rins, dores lombares, infecções, pedras, retenção, associações emocionais, medo profundo, relacionamentos tóxicos, dependência emocional, falta de apoio emocional, sensação de solidão, bexiga, frustração crônica, irritabilidade abafada, sentimento de invasão, violação de limite, aquela pessoa que você quer ir, aquela pessoa te puxa, normalmente isso acontece muito nos relacionamentos. Aí, ó, cistite. Cistite. Ah, eu tenho uma cistite crônica. Vai lá ver como é que é teu relacionamento. Com a tua amiga, com a tua mãe, teu namorado, teu marido. Ser invadida o tempo todo, olha lá, ó, sentimento de invasão e violação de limites, sensação de que não tem permissão para expressar o que sente. Você vai responder tua mãe? Não vai. E por último, nada mais, nada menos, eu coloquei aqui o abdômen, né? Que existem outros órgãos. Estômago e intestino digerem o que a mente pensa e o coração sente. Fígado, vesícula filtram raivas e frustrações. Fiz um resumo, tá? Pâncreas e baço traduzem nossa relação com prazer, equilíbrio e leveza. Rins e bexiga processam medos, perdas, vínculos emocionais. Úteros e ovários armazenam memórias ancestrais, bloqueio criativos e dores silenciosas do feminino. Mas antes de eu vir para cá, para essa parte aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Não vamos entrar naquela neura, meu povo. Ih, gente, eu estou com uma gripe. Espera aí, deixa eu ver onde é que está a gripe. Espera aí, tá... inflamou aqui minha garganta. Estou deixando de falar. Para, tá? Olha lá, dualidade. Tem a questão emocional, mental associada, mas tem também no ar, na natureza, o quê? Vírus, bactérias, micro-organismos que geram doenças no nosso corpo. E que, graças a Deus, que eles vêm, porque é assim que a gente faz anticorpos. Então, não vamos viajar na batata. Estou com uma síndrome gripal. Por quê? Porque eu fico em um lugar fechado, alguém estava com vírus, espirrou, eu adquiri esse vírus entrou em mim, o meu corpo está atacando, está dando tudo certo, e de 5, 7 dias eu estou bem. Tá bom? Tá legal? Para não virar maluquice. É aquela repetição, são coisas crônicas. O momento que você está vivendo, associa o momento que você está vivendo e o que você está sentindo em termos de doença, de dor, cansaço. O nosso corpo fala com a gente. Só que no nosso mundo, na natureza, existem micro-organismos que nos causam doença. Então, né? Estou com verme. Ih, meu Deus, o que será que é o verme? Peraí que eu vou fazer uma análise emocional. Não é nada. Tu comeu uma bosta na rua, suja. Tá? Peso emocional, memórias celulares e doenças simbólicas, né? Toda emoção não expressada cristaliza-se no corpo. A raiva não vivida se aloja no fígado, a culpa no intestino, a tristeza reprimida nos pulmões. O medo nos rins, a humilhação na bexiga. A gordura é um tecido protetor e, por isso, registra memórias de abandono, violência, vergonha e exclusão. O útero, por ser um órgão onde a vida se forma, carrega traumas de abuso ou repressão, memórias de filhos não nascidos, energias de parceiros antigos, bloqueios de criação, prazer e realização. Seu corpo tem mais memórias do que sua mente consegue lembrar. Então, seu corpo carrega isso.
Agora eu quero falar uma coisa do excesso de peso e da anorexia. Vou falar uma coisa muito séria com vocês, tá? O seu inconsciente registra o excesso de peso e gordura como um mecanismo de defesa. Já coloquei esse post lá no meu Instagram. Então, ninguém pode me atingir, porque eu tenho uma camada. Por isso você se auto-sabota, por isso você não cria hábitos, por isso que você não consegue fazer uma dieta. Emagrece um pouco, já já você está voltando para o teu padrão. Porque o seu inconsciente, por conta do seu emocional, que você não olha, por conta dos traumas, a caixinha do alerta, ele precisa formar essa camada de gordura para ter uma simbologia de proteção. E a anorexia de quê? Eu não apareço. Ninguém me vê. O que é anorexia, gente? A pessoa definhar o seu inconsciente não cuidado, não tratado, não olhado, faz com que o seu inconsciente crie essa doença para você o quê? Não ser vista. Percebe que está tudo correlacionado? Herança emocional feminino. Sinto que repito histórias emocionais das mulheres da minha família. Já liberei esses padrões? Gente, isso fala muito. Óbvio. Marcela, não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem como saber da minha avó, do meu avô, do meu pai. Ok, mas o teu corpo fala com você no agora. Tá? Você não é apenas o que pensa, você é também o que movimenta. A forma como você caminha, respira, senta e se expressa está o tempo todo enviando sinais para o seu cérebro, hormônios e campo energético. Escutou, Shirlane? Essa é para você. Neurociência do movimento, o corpo reprograma a mente. O cérebro não apenas comanda o corpo, ele responde a ele. Quando você ri, lembra que eu falo para vocês? Acordou, tá tudo xoxa, capenga, cheio de conta para pagar, muita preocupação. Dá um sorriso, você está emitindo uma mensagem para o seu cérebro. Você está movimentando sinapses neuronais de atividades nos seus neurônios que te dá uma sensação de alegria, bem-estar, plenitude. Sorria. Mesmo sem motivo, o cérebro entende, estamos em segurança e libera o quê? Serotonina e endorfina. Ó, como está tudo conectado. Quando você se curva, se fecha, encolhe os ombros, seu sistema nervoso ativa em modo de ameaça, retração, insegurança. Já viu aquela pessoa que anda assim, ó, e que nem olha para você, ó? Está emitindo uma mensagem. O nosso comportamento, o nosso corpo, além das doenças, o que a gente sente, tem como a gente se comporta. Ao contrário, quando você se ergue, abre o peito e caminha com firmeza, você ativa confiança, clareza, força interna. Vai lá, estufa esse peito, bota o cropped e voa. Não te dá um... Até dá um negócio assim, aí eu posso, eu consigo, eu vou. Então, nossa postura, gente. O corpo cria o estado interno, não o contrário. Esperar estar bem para sorrir te deixa refém da mente. Sorrir antes de estar bem reeduca a mente para sair do padrão de escassez e proteção. Acordei. Primeiro que tu já tem motivo para rir, meu amor. Tu acordou. Tu pode estar xoxa, capenga no pior momento da tua vida, mas você acordou. Desculpa. Coluna ereta, comunica dignidade, autoafirmação, ativa a glândula pineal e melhora a clareza mental.
Peito aberto, expande o chakra cardíaco, aumenta a sensação de merecimento e autoestima. Quadris soltos, enraizados, desenvolve vitalidade, sensualidade, conexão com a energia criadora. Mas não é para sair rebolando igual a Anitta, não, gente. É andando com elegância. O próprio bumbum faz esse movimento. Por isso que a gente tem o glúteo, ele é mais avantajado da mulher, para ele fazer esse movimento do quadril. Cabeça elevada estimula a autoconfiança e presença. Sorriso suave envia sinal ao cérebro de que você está segura e viva. Movimentos são códigos e o corpo, quando bem posicionado, fala ao universo: eu estou pronta para receber. O contrário, ombros caídos para frente, sinaliza submissão, vergonha, culpa. Ativa o sistema límbico, lugar da emoção primitiva, medo, proteção, sobrevivência. Ombros caídos. Teu cérebro já lá vai lá, ih, rapaz, tá acontecendo, tá dando ruim lá embaixo. Teu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Desativa o timo, centro energético do corpo, do coração. O corpo diz, não posso aparecer, preciso me proteger aqui, ó. O que você faz quando você está se protegendo de alguma coisa? Está tendo um tiroteio, a primeira coisa que você faz é o quê? Cabeça baixa, olhar para o chão. Desvalorização, invisibilidade, medo de errar, diminui a produção de dopamina, motivação. Reforça padrões de auto-julgamento e insegurança. O corpo diz, não sou capaz, não confio em mim. Pernas cruzadas, braços cruzados, por hábito. Bloqueia o fluxo de energia. Indica defesa emocional, resistência à abertura e ao recebimento. Não estou falando da perna cruzada de elegância da mulher, eu estou aqui falando com vocês de perna cruzada. Não é essa, não. É aquela pessoa que vive assim e vive com as pernas, né? Que cruza, até homem, que cruza assim, para e cruza. Defesa emocional, resistência à abertura ao recebimento. Impede a respiração completa. Prende energia no plexo solar. O corpo diz, preciso me fechar para não ser ferida. Quadris rígidos, travados, desconexão com prazer, criatividade e sexualidade. Relacionada a traumas sexuais, repressão emocional, autocensura. Dificulta o enraizamento e a manifestação, chakra raiz bloqueado. O corpo diz, prazer é perigoso, não posso confiar. Normalmente, alguém que já foi abusado tem muitas questões em relação ao quadril. Anda até, inclusive, com o bumbum para frente. Respiração superficial, que, né, não tem aquela respiração fluida. Ativa o sistema nervoso simpático, luta ou fuga. Impede a oxigenação completa, aumenta a ansiedade, compulsão e falta de foco. Reforça a escassez energética. O corpo diz, não é seguro relaxar, algo vai dar errado. Impacto físico e energético desses padrões. Emocional, baixa autoestima, compulsões, procrastinação, dificuldade em se colocar, posicionar. Físico, tensão crônica, inflamações, dores lombares, má digestão, acúmulo de gordura abdominal. Espiritual, desconexão com a alma, sensação de vazio, dificuldade de ouvir, a intuição, intuitividade. A mulher é extremamente intuitiva. Então, aqui, ó, para cada da tríade, para cada um da tríade, corpo, alma e espírito, você tem aqui uma explicação. E no final, nós estamos na última, está terminando, eu estou pingando já. Hoje você não aprendeu apenas sobre o corpo, você lembrou que ele é seu templo, sua morada, sua ponte com o divino. Cada célula sua escuta seus pensamentos. Cada órgão guarda histórias, memórias, desejos, silêncios. O corpo engorda não só da comida, mas de culpas, pressas e dores não digeridas. Ele adoece quando você se abandona, mas ele também cura quando você volta. Volta com presença, volta com compaixão, volta com coragem de habitar a mulher inteira que você nasceu para ser. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira. Que você volte ao seu corpo como quem volta para casa. Com respeito, com amor, com reverência.
porque o seu corpo é sagrado. E ele só está esperando que você o trate como tal. Encerramos a nossa aula. É isso, meus amores. Agora eu vou abrir para as perguntas. Vou deixar 3 perguntinhas aqui para aparecer. Alguém quer levantar a mãozinha para fazer alguma pergunta antes de eu parar de gravar? Alguém? Já vou parar de gravar. Gostaria de agradecer a presença de todas aqui. Espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula. Espero que tenha expandido a consciência de vocês. Espero que vocês tenham consciência que estar ser humano habita nesse corpo. Um precisa do outro, tá? Vou parar de gravar e vou abrir aqui para vocês.